Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, trazendo para vocês aí o pós-jogo aí de Santos 1 Inter 1 pelo Brasileiro. Santos e Inter continuam ali no meio da tabela, né? O Santos está em 11º, o Inter está em 12º. 12 e 11 pontos, respectivamente. E isso temporário, né? Tem agora os resultados aí dos próximos jogos. Primeiro pedir desculpas para vocês pela demora, mas foi o horário que deu para fazer o pós-jogo, né? Eu não consegui fazer ontem após o jogo, estava trabalhando, mas trazendo agora para vocês e o que a gente pode falar. A gente vê a evolução do Santos, sabe? Mas é pouco. É um Santos que está evoluindo como time. Então, assim, quando você compara o Santos em relação ao Santos, a gente vê a melhora, a gente vê a evolução. Agora, quando a gente compara o Santos a outras equipes, a gente vê que a gente ainda continua um pouco abaixo. E como foi o jogo? O Inter foi muito melhor no primeiro tempo, sabe? Melhor combinação de bola, jogadas, tentativas. Com 1 minuto e meio de jogo já abriu o placar, jogada de escanteio, que ficou tranquilo pro Luiz Adriano sozinho, de frente, pra fazer o gol, sabe? Ai, cara, não dá nem pra falar. Aquela coisa de sempre que a gente sempre sofre. E o Santos não demorou muito, né? Conseguiu um empate, foi jogado do Dodge, o Dodge sofreu a falta, o Lucas Lima fez um bonito gol de falta. Eu não lembro nem quando foi a última vez que o Santos fez um gol de falta. Não sei se esse ano fez, sabe? Acho que talvez tenha sido o primeiro. E aí o Inter dominou as ações, teve chance de fazer, teve lance cara a cara, não lembro quem que era o jogador do Inter também, bateu para fora, muita dificuldade e o Santos só foi bem no finalzinho do primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo o Santos até teve uma chance ou outra ali, algumas jogadas ali pelo lado do Soteldo. E no segundo tempo é que a gente teve alguma diferença, né? Porque daí no segundo tempo o Inter não jogou, mas o Santos dominou o jogo, dominou as ações, criou bastante. Teve chance de falta com o Lucas Lima, teve chance de falta com o Soteldo, teve chance com o Bruno Mezenga, desviou um cruzamento do Natan meio que de letra, assim, passou perto, com perigo. Então o Santos criou, mas não conseguiu finalizar, não conseguiu definir o jogo. Era um jogo que dava para ter ganho, ter saído com 3 pontos, mas o Santos ainda encontra muita dificuldade. E a gente erra e perde para nós mesmos. É isso que está acontecendo com o Santos. Então a gente ainda tem muita dificuldade, a gente ainda tem muitos problemas principalmente no ataque, sabe? A gente tem uma defesa que normalmente não tem sofrido gols, mas o nosso ataque também não tem marcado gols, né? Então, com isso, é por isso que a gente tá nesse momento estranho. A torcida protestou, falou de time sem vergonha. O Odair até comentou a respeito, né? Falando que é normal, porque não tem resultado mesmo, né? Então o Santos aí tá numa sequência de que são 6 jogos sem vencer já. E é uma fase complicada. O Inter foi só a eliminação na Copa do Brasil, o problema, né? Então, assim, eles estão mal porque foram eliminados, mas é um time, assim, que estava vindo de 3 vitórias seguidas até esse empate com o Santos. Então, para eles não é tão problemático. Mas pra gente é muito problemático. E, em princípio, a gente tem que achar a melhora de algum lugar, porque assim, não dá para você ficar esperando abrir uma janela que em princípio o Santos não tem dinheiro para fazer investimento, por mais que estejam sendo faladas aí as conversas aí do fundo do Qatar, né, da QSI. Não dá para contar com isso, e normalmente isso são coisas burocráticas, então se o Santos fizesse, digamos que o Santos tivesse que mudar para o modelo de SAF, é uma coisa que você não faz de uma hora para outra, tem que levar para votação, para pôr em votação, você tem que avisar com um período grande de antecedência para todo mundo ser notificado. Tem muitas regras do próprio estatuto e regras globais de empresa, administração para acontecer. Não é da noite pro dia, tem muita coisa para acontecer, não vai ser estalando o dedo em julho aparece 3 jogadores salvadores. Por mais que eu já tenha lido aí chamadas falando que o QSI estaria disposto a investir em 4 nomes com investimento deles e um salário maior. Eu acho que aí já é um nível de coisa que não dá para bater o martelo, sabe? Eu acho menos provável do que mais provável. E no mais
buscar melhoria com o que tem, não dá pra ficar pirando em possibilidades enquanto não tiver nada assinado e o dinheiro não tiver caído, não tem o que fazer. E mesmo assim, às vezes o dinheiro pode cair depois, e aí caiu depois, aconteceu o quê? Não tem janela, não dá pra contratar e a gente fica refém de ficar sonhando com coisa. O que é realidade? O Santos tem esse time, tem alguns jogadores que estão lesionados que podem melhorar, voltar, e a gente pode crescer, desenvolver como equipe. Aí, como eu disse, existe evolução, mas é pouco. É pouco. A gente precisa de mais, a gente precisa que o time realmente se comporte como uma equipe que gera perigo, que consegue finalizar, que o outro time vai ter medo de jogar contra, porque fala, pô, esse time consegue fazer 1 ou 2 gols por jogo, então tem grande chance da gente tomar gol, a gente precisa jogar de uma forma diferente, sabe? Hoje parece que a sensação que eu tenho, tá? Isso é uma opinião minha, que o Santos, quando o outro time vai jogar contra o Santos, eles pensam, beleza, o que a gente faz hoje que funcionaria contra o Santos possivelmente? Ah, dá para testar uma variação, leva pro treino. Agora, para defender do Santos, é mais ou menos assim, se posiciona mais ou menos assim, vamos posicionar com 2 linhas assim, o posicionamento da zaga assado, tomar cuidado só com uma ou outra jogada de velocidade pelas pontas, seja com o Soteldo ou com o Mendonça, ou depois com o Ângelo também, e de repente marcar o Lucas Lima, que é o cara que municia, sabe? Então, tipo, é um time relativamente previsível, que não. Por mais que a gente veja essa evolução e tenha um pouco mais de conjunto, ainda falta muito. Falta muito. É um resultado bom? Não, não é. Podia ser pior, sempre podia ser pior. Com o Santos parece que sempre pode ser pior, né? Mas não é um resultado bom. Sabe? Tipo, não é um resultado bom. Não é um resultado ruim, mas não é um resultado bom. Não é um resultado que a gente precisa, não é um resultado que a gente espera. E o Santos tem que evoluir. Já passou da hora, a gente sempre fala disso. O Santos tem que ser mais competitivo, mais forte, mais aguerrido. Tem momentos do jogo que a gente vê esse Santos e tem outros que a gente não vê nada. A gente vê o Santos lá de trás que a gente tava sofrendo mais do que a gente sofre hoje, que já é bastante. E é isso. Como sempre, né? Desculpe o desabafo, né? Que nesses momentos a gente acaba desabafando um pouco além da conta. E obrigado por acompanhar nosso trabalho. É isso por enquanto. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Tragam mais cientistas para sofrer com a gente. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.